A morte de uma jovem chocou a população pela conexão direta com outro crime recente. Priscila Verson, mãe de 3 crianças, é amiga da mulher que havia sido morta dias antes, após ser arrastada pelo ex-companheiro na marginal, Tainara Souza Santos, e, de acordo com as investigações, pode também ter sido vítima de feminicídio. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão no Meteoro. Dai, a proximidade tanto do tempo quanto da realidade desses 2 crimes, né, é muito assustadora. Pois é, Sofia, eu conheço, né, já li algumas pesquisadoras que tratam do feminicídio como uma epidemia, e eu acho que está na hora da gente ter esse olhar. Não dá para tratar como casos isolados. Por quê? Porque quando a gente trata como situações isoladas, casos isolados, a gente não trata a raiz do problema. A raiz do problema do feminicídio é uma sociedade, uma estrutura violenta para com as mulheres. É uma estrutura machista e patriarcal. Então, a gente precisa acabar com o patriarcado e com essa cultura da dominação da mulher pelo seu companheiro, em geral, pelo seu companheiro. Essas mulheres são vítimas e essas mulheres precisam ser protegidas. A gente precisa de uma sociedade que faça isso. Então, quando a gente fala sobre casos isolados, quando a gente fala sobre um caso, né, como se não tivesse uma conexão com o outro, a gente dá brechas para que isso venha a acontecer. Então, o caso, infelizmente, né, dessa jovem, que também, de acordo com as investigações, existe um apontamento que pode ter sido vítima de feminicídio. A gente vai assistir uma matéria agora da CNN, que vai trazer como essa jovem foi encontrada, foi levada até o hospital, ela foi levada pelo companheiro, pelo namorado, até o hospital, de acordo com as investigações, ele seria essa pessoa aí que teria cometido a violência que levou à morte. Vou te pedir para trazer a matéria, por favor, Sofia, porque a gente vai lembrar, inclusive a matéria vai citar também o caso da Tainara. Uma jovem de 22 anos foi vítima de feminicídio na zona norte de São Paulo. Ela é amiga da mulher que morreu em dezembro do ano passado, depois de ter sido atropelada e arrastada na marginal Tietê, uma das vias mais movimentadas da capital paulista, num dos casos mais escabrosos de um crime que, por si só, já é horroroso. Todos os detalhes chegam aqui ao vivo com a Adriana De Luca. Vem aqui para a tela do CNN 360 e traz as informações. Mais um caso lamentável de feminicídio. Adriana, boa tarde. Infelizmente, Yuri, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Priscila Ribeiro Verson, que tinha apenas 22 anos, já deu entrada no hospital sem vida. De acordo com a polícia, o corpo da jovem foi levado pelo próprio namorado e ela estava extremamente machucada, com diversas escoriações e hematomas pelo corpo, tinha um sangramento no nariz e a roupa dela cheirava a gasolina. Também, de acordo com a polícia, o namorado dela chegou no hospital bastante alterado, ameaçando atear fogo do próprio corpo, e ele acabou sendo preso em flagrante pela suspeita de feminicídio. Ele nega que tenha matado a namorada, mas essa é a principal suspeita da polícia, também porque os familiares disseram que eles tinham um relacionamento abusivo, estavam há mais de 5 anos juntos, tinham 3 filhos e ela, de acordo com a família, já tinha sido agredida antes. A Priscila era amiga da Tainara, aquela mulher de 31 anos que foi brutalmente morta depois de ser arrastada pelo namorado dela em plena marginal Tietê. Esse caso comoveu o país, gerou muita repercussão por conta da gravidade dos ferimentos que a Tainara ficou. Ela, depois de ser atropelada, teve as 2 pernas amputadas, ficou vários dias internada e não resistiu aos ferimentos. O suspeito está preso e aí deve passar aí pela justiça, para a justiça determinar a sua pena. E agora este outro caso. Então, o caso da Tainara, que gerou muita repercussão, mas como vocês podem ver, infelizmente, os casos continuam acontecendo e esse, lamentavelmente, no mesmo círculo, já que elas eram amigas. Muito triste, né, Yuri? Você. Adriana De Luca, muito obrigado pelas suas informações.
Pois é, Sophie. É extremamente triste. Eu gostei da jornalista quando ela diz, olha, e elas são do mesmo ciclo, mas eu queria destacar duas coisas, Sophie. Primeiro, eu infelizmente não gostaria de dizer isso, mas o primeiro ponto é que ela não vai ser a última mulher a morrer vítima de um feminicídio, que é a principal suspeita da polícia. Ainda também é importante destacar que a polícia está investigando. E o segundo ponto é que a Priscila Verson deixa 3 filhos, Sofia, que são órfãos desse feminicídio. E quem olha para os órfãos do feminicídio? Sabe, aqui em Salvador tem um parlamentar que vem fazendo, tem um projeto, por exemplo, que é um projeto federal também de atenção, cuidados e pensão para órfãos do feminicídio, mas também atenção e cuidados. Porque a gente está vivendo um aumento crescente de mulheres vítimas de feminicídio que estão deixando seus filhos, e esses filhos muitas vezes não têm a proteção do Estado. E o ciclo da violência, infelizmente, quando a gente vai analisar a violência, infelizmente ela é cíclica. A gente analisa, né, que mães foram vítimas de violência doméstica, que as filhas, vendo aquilo, também estão sendo vítimas de violência doméstica, os filhos também seguem sendo vítimas, e também, às vezes, os algozes dessa violência. A gente precisa quebrar esse ciclo de violência, a gente só faz isso com também a ajuda do Estado. Não adianta só uma análise punitivista de prender o agressor. Prender o agressor é importante para a justiça, mas como é que a gente faz para impedir que as agressões aconteçam ou continuem, Sofia? Acho que é um principal ponto. E sim, o Gustavo perguntou, 22 anos, 3 filhos, está certa essa informação? Sim, é a informação que foi divulgada. Ela tem 3 filhos, 22 anos, e ela sofria com uma relação abusiva, inclusive já tendo feito boletim de ocorrência contra esse rapaz com quem ela tinha um relacionamento. Eu vou te pedir, Sophie, para trazer uma matéria do G1, porque a gente não vai mostrar o vídeo, mas só que tem um vídeo em que mostra a Priscila tentando fugir, e ela é agredida pelo companheiro. Ela chegou a escalar um portão para tentar fugir desse homem. O companheiro da Priscila, ele foi identificado com o nome de David Bezerra Pereira, ele tem 35 anos, estaciona o carro, ele puxa ela, né, até que ela cai do portão, e ele a chuta diversas vezes com muita violência. A gente não vai mostrar esse vídeo, porque é um vídeo terrível. De acordo também, após as agressões, né, ela foi levada para o hospital pelo próprio companheiro, mas chegou em idade já sem vida. Segundo o guia de encaminhamento de cadáver, ela tinha marcas de agressão, hematomas e escoriações pelo corpo. O documento relata ainda que tinha um sangramento no nariz e que as roupas dela tinham cheiro de gasolina. Isso já foi dito na matéria, mas eu gostaria de destacar que as roupas dela tinham cheiro de gasolina. É importante a gente destacar isso. Uhum. Então, o pessoal está aqui comentando ainda sobre os 3 filhos da Priscila. Os 3 filhos são com um acusado. E aí é uma outra problemática. Ela tem 3 filhos com um acusado que está preso e que, se for comprovado que, de fato, seja o homicida, essas crianças vão ficar sem a mãe e sem o pai. Dentre os filhos da Priscila, tem uma criança de 6 anos, uma de 4 e um bebê de 6 meses. A Priscila deixou um bebê de 6 meses. Sabe, aquela criança que ainda está no final da fase de amamentação, gente. Vou só falar uma coisa aqui no final da matéria que trata da relação abusiva. Selma Alves Ribeiro da Silva declarou à TV Globo, Selma Alves Ribeiro da Silva, a mãe da Priscila, ela disse o seguinte: ela estava dentro de um relacionamento abusivo, tóxico, e estava doente emocionalmente. Eu lutei com todas as minhas forças, fiz o que eu pude não pude para ela sair desse relacionamento. Quantas vezes mais uma mãe vai ter que passar numa reportagem dessas? Como eu vou explicar para o meu netinho? Vou falar que a mãe está viajando, está lá na cadeia,
o indivíduo, pode até ser que ele pegue 20 ou 30 anos, mas vai ser bem reduzida a pena porque a lei do homem não funciona. Daqui a pouco ele vai estar na rua, aí vai ter a próxima vítima, o próximo feminicídio. Foi o que a mãe falou em uma reportagem, Sofia. Esse é mais um caso assustador que a gente não gostaria de falar, mas serve, infelizmente, mais uma vez, para a gente reforçar esse debate de que não dá para ignorar não só as estatísticas, como a violência contra as mulheres. É isso, Sophie. Pois é, Day. Isso aí serve para demonstrar como todas as mulheres, em última instância, são sujeitas a esse tipo de violência. Existe uma tendência a tentar culpabilizar a vítima de alguma forma. Ela não soube escolher, ela não soube se defender e tal. Não é assim, gente. Todas as mulheres são sujeitas a isso de alguma forma. Infelizmente, o que as estatísticas mostram é que a partir do momento que uma mulher está se relacionando com um homem, esse homem passa a ser a pessoa mais provável para assassiná-la. A verdade é essa, existe toda aquela mitologia de que não, o homem vai proteger a sua esposa. Proteger de quem? Proteger dele mesmo? Porque a realidade é essa. Os companheiros e ex-companheiros são os maiores, representam os maiores riscos para uma mulher. E isso independe de classe social, independe de renda, independe de grau de instrução. Sempre é assim. E daí você pensa, então não se relacionar com homens. Não, isso também não funciona, porque a gente viu, não faz muito tempo, uma menina porque é praticamente uma menina, né? Vamos e convenhamos, considerando a idade, que levou 15 facadas de um stalker que se sentia rejeitado. Então, até quando se diz não, você tá correndo risco. É para você ver a situação. E enquanto a gente estava falando aqui, saiu mais uma notícia aqui na Folha de São Paulo. Vendedora morta a facadas em shopping tinha medida protetiva contra o ex, mostrando também que a justiça não ajuda muito. A justiça não ajuda muito. Sempre aquelas campanhas, denuncie, denuncie, denuncia. Você denuncia e daí? O que acontece? Ganha uma medida protetiva que não serve para nada. Infelizmente, esse tipo de situação só vai mudar com uma mudança cultural. Sophie. Diga, Thay. Tem só um caso, eu li agora o Safe, eu acho que eu perdi o comentário aqui, pronto. Safe fez um comentário que eu acho que a gente precisa trazer, que é o seguinte, ele fala que São Paulo, achei que fosse em Goiás. Esse tipo de crime aí é coisa de goiano. Não. E eu vou dizer uma coisa, não é Safe, sabe Não. por quê? Em 2025, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia... Isso, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia foram os estados que mais registraram violência contra mulheres, isso em alguns meses de 2025. Os dados do boletim da violência não está fechado ainda, né, do área da violência e segurança pública, que geralmente são os dados absolutos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, não está fechado. No entanto, a gente vai identificar que vários estados apresentam um número de feminicídio e violência contra a mulher, ou seja, é uma questão da nossa estrutura social, não de um estado ou de uma região, infelizmente. A gente tem, São Paulo geralmente é o estado que lidera. É isso, Sophie. Acho que é importante que a gente olhe, inclusive, para o nosso lado, porque uma mulher pode estar sendo vítima de uma violência agora, não conseguir pedir ajuda, e a gente precisa tanto debater quanto ajudar quem não consegue fazer isso. É isso, Sophie. Não, e eu queria dizer aqui, o pessoal dizendo que as leis são brandas demais, né? Quando a esquerda vai acordar, crime hediondo tem que ter punição máxima. A questão não é essa, gente. Uma coisa que a gente precisa entender é que não se resolve problemas sociais com canetada. Não se resolve problemas sociais com canetada.
A gente viu agora, recentemente, o caso da menina de 12 anos, que foi a vítima aí, supostamente, vamos garantir segurança jurídica, vítima de um estupro de vulnerável por um homem de 35 anos, e dois desembargadores foram lá e inocentaram o cara, mesmo com a lei deixando claramente que aquilo era um estupro de vulnerável, com a alegação de que a gente já inocentou outros casos iguais. Foi essa a justificativa deles. Então, gente, o problema não são as leis. O problema não são as leis. Você pode pegar e colocar na lei: violência contra a mulher vai ter pena de morte. Isso não vai resolver o problema. Isso não vai resolver o problema enquanto a gente ainda tiver uma justiça e um sistema de segurança público que não agem quando eles são chamados. A lei, gente, desculpa, é só papel. É só papel. Não resolve. O Brasil agora tem uma lei contra a transfobia, né? Não é uma lei, é uma decisão do CNJ equiparando transfobia e racismo, ao racismo. Diminuiu o número de mulheres trans assassinadas? Não. Não diminuiu. Gente, desculpa, a lei é só papel. O que a gente precisa é de um sistema de segurança pública e de um sistema de justiça que faça valer o que está no papel. E isso não é o que está acontecendo. Enfim, e não vamos usar... Aí, desculpa, SafePath, mas eu vou ter que dizer isso. Não vamos usar a misoginia da nossa sociedade para justificar a xenofobia, porque querer associar esse tipo de crime a qualquer local do Brasil é xenofobia. Ficamos por aqui, Dai. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.